Boa tarde, internautas. O JMV TV está recebendo, nesta tarde, do dia 20 de julho, os deputados estadual Aldo Schneider, ele que é vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que agora está interinamente no cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Aldo Schneider veio fazer uma visita juntamente com o deputado federal Rogério Mendonça Peninha, visitando municípios do Médio Vale como Timbó, Indaial e outros. Em primeiro lugar, queremos cumprimentar os deputados e que eles possam fazer uma saudação aos nossos internautas. Deputado Aldo. Eu gostaria de cumprimentá-lo, bem como todos os internautas. É um prazer e um privilégio podermos estar aqui no JMV, trazendo informações do nosso trabalho na Assembleia Legislativa e hoje, na condição de presidente em exercício da Assembleia, podermos, durante a manhã, conforme você acompanhou, Hernando, fazermos uma visita lá no município de Indaial, onde eu e o deputado Peninha, juntamente com lideranças do município, capitaneado pelo nosso prefeito Serginho, visitamos várias obras essas que teve uma interferência direta da atuação parlamentar, tanto minha quanto do deputado Peninha, no sentido das suas liberações. Então, hoje, na prática, é uma visita institucional à região, na condição de presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentando também o deputado federal Rogério Mendonça, popularmente conhecido por Peninha, que trabalha lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os internautas da JMV TV, também do Jornal do Médio Vale, pela oportunidade que estão nos dando de estar aqui com vocês. Nós sabemos do bom trabalho jornalístico que vocês estão fazendo, de bem informar a sociedade do Médio Vale, e estamos aqui à disposição para qualquer pergunta em relação às nossas atividades e ao nosso trabalho parlamentar. Bom, eu conversaria primeiro, então, com o deputado presidente da Assembleia, Aldo Schneider. Deputado, nós sabemos que a Assembleia Legislativa ela tem uma importante função dentro do Estado. Gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho parlamentar do senhor e também agora dessa transição, dessa posse que o senhor teve como presidente interino. Perfeitamente. Nós, logicamente, a Assembleia ela existe em função da atividade parlamentar dos 40 deputados eleitos em Santa Catarina. E depois da eleição dos nossos 40, elege-se a mesa diretora, onde é composta pelo presidente, primeiro vice, segundo vice e secretário. E nesta composição de eleição interna, eu fui eleito primeiro vice-presidente, e hoje, em função da viagem do nosso presidente Merizio para o exterior, em viagem oficial, nós estamos durante 3 semanas no exercício da presidência. Logicamente de que o meu mandato como deputado estadual, representando Timbó, Indaial, o Médio Vale do Itajaí, é no sentido de levarmos as demandas no que tange a obras, serviços e ações para o governo do Estado de Santa Catarina, através da figura do governador e do vice e dos seus secretários, e buscar, evidentemente, o atendimento dessas demandas. Como deputado, é uma das funções, além de legislar e fiscalizar. E como presidente da Assembleia, hoje, nós recentemente aprovamos na Assembleia Legislativa a criação de um fundo onde nós destinamos 50 milhões de reais, recursos da Assembleia Legislativa, para aporte aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Então, são 170 hospitais que estão sendo atendidos com esses recursos esses de economia da Assembleia, não são recursos do Estado, não, a Assembleia poderia ter usado esses recursos para qualquer outra atividade envolvendo os 40 parlamentares e a própria estrutura da Assembleia, mas a mesa diretora tomou algumas decisões na nossa gestão, que foi o ano passado, onde culminou com a economicidade desses 100 milhões de reais, dos quais os próprios deputados pediram para a mesa diretora, através do presidente, que nós destinássemos uma parte desses recursos, neste momento, para todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Então, isso foi aprovado por volta de 10 dias atrás. A tramitação já está sendo executada pelo governo, porque quem executa os convênios são o governo, e logo, logo, todos os hospitais da região já poderão ser atendidos com esses recursos, fruto deste fundo criado com recursos exclusivos da Assembleia Legislativa. Ou no exercício da função de presidente, na última sexta-feira nós lançamos
na capital do estado, num fórum com a participação de mais de 600 pessoas, entre juízes, promotores, desembargadores, assistentes sociais, pessoas vinculadas à adoção em Santa Catarina, a campanha Laços de Amor, que visa atender à adoção tardia. O que significa isso? Hoje nós temos aproximadamente 2.000 crianças em abrigos em Santa Catarina há mais de 7 anos. E as famílias que têm o dom de adotar ou têm essa concepção de adoção, elas geralmente optam por crianças recém-nascidas, buscando sensibilizar todos os catarinenses no sentido de adotarmos essas crianças que estão hoje nos abrigos esperando por um pai ou por uma mãe. Então é uma campanha extremamente importante que lançamos na última sexta-feira e de que com certeza nós haveremos de ter êxito no sentido de ter muitas adoções sendo efetuadas através dessa campanha que a Assembleia lançou para todo o estado de Santa Catarina. Então são algumas ações que a gente tem feito na condição de presidente e outras na condição de deputado representando a região. Mas no que importa mesmo é de que nós, tanto eu quanto o deputado Peninha, temos um compromisso com o Médio Vale, temos um compromisso com a região, no sentido de fazer com que os nossos gabinetes sejam a extensão da casa de cada pessoa que mora nos municípios que compõem o Médio Vale de Itajaí. Deputado, a gente sabe que o país passa por uma situação bastante delicada na questão econômica, com a queda da receita de estados, municípios e o próprio governo federal, e isso, evidentemente, acaba refletindo na capacidade de investimento do Estado em obras e ações de demandas da comunidade. Como é que o senhor está avaliando a atual situação econômica do Estado e se essa queda da receita tem prejudicado muito as ações do governo aqui na região e no Estado inteiro? Hoje, o governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Fazenda, ela ainda não começou a atrasar compromissos financeiros do Estado, exatamente porque no final do ano passado nós adotamos algumas medidas na Assembleia Legislativa, onde a gente transferiu alguns recursos significativos, entre os quais, por exemplo, quase R$1 bilhão do Fundo de Previdência do Estado para o Tesouro. Além disso, nós viabilizamos, junto com o Executivo, e aí a Assembleia aprovou, inclusive, uma lei nesse sentido, flexibilizando a negociação da dívida de Santa Catarina com a União, sendo essa dívida agora se confirmou através de uma decisão do Ministério da Fazenda, junto com o presidente Michel Temer, onde todos os estados, neste ano de 2016, deixarão de pagar as suas dívidas, tendo um período de carência. Em função de algumas medidas que foram adotadas no final do ano passado, e esta questão da renegociação da dívida dos estados, é que, neste momento, Santa Catarina ainda está cumprindo com seus compromissos religiosamente em dia. Mas, se a partir de setembro não houver incremento de arrecadação, com certeza nós teremos problemas financeiros para honrar os compromissos do Estado. Até porque é público e notório de que, diante do afastamento da Presidente da República, há um sentimento de desconfiança no Brasil todo. Enquanto esse sentimento de desconfiança não for abortado, não tem como a economia voltar a crescer, não tem como a questão política se assentar, né? Embora que tenha sido já adotado muitas medidas, entre as quais, recentemente, a eleição do próprio presidente da Câmara dos Deputados, isso tudo nos dá uma certa segurança futura. Mas, neste momento agora, e falo como conhecedor de Receita Estadual, até porque eu sou de origem profissional da Secretaria da Fazenda, de que realmente a situação do Estado, hoje a nossa arrecadação, ela não consegue suprir as necessidades que o Estado tem em termos de compromissos, tanto com a folha, como com inativos, como com os fornecedores. Graças àquelas decisões do ano passado e mais a renegociação da dívida, é que a gente está mantendo as finanças do Estado em ordem. Só que a expectativa realmente é que, a partir do mês de agosto, a arrecadação volte a ter uma ascendência, né, na sua curva em termos de aumento de arrecadação, e aí eu acredito que o Estado vai conseguir honrar com todos os seus compromissos no exercício de 2016.
Ainda sobre a questão do Estado, hoje de manhã o senhor esteve juntamente com o Peninha visitando Indaial, uma importante obra que está sendo realizada lá, que é a ponte, a terceira ponte sobre o rio Itajaiaçu. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço das principais obras que estão sendo feitas pelo Estado aqui na região. Bom, inicialmente, Evandro, nós temos aqui a nível de Médio Vale, nós temos a recuperação de algumas rodovias estaduais que foram executadas nesse período de governo, principalmente no mandato do governador Raimundo Colombo, vice-governador Eduardo, e liderados por mim e pelo Peninha nessa região. Temos, além da recuperação de algumas rodovias que envolvem todos os municípios, temos a questão da construção da ponte de Indaial, que ela é uma obra que ela iniciou e vai concluir, sem problema de cronograma financeiro. Agora nós estamos buscando o aporte financeiro na ordem de mais 5 milhões de reais para fazer todas as alças, né, ou os acessos pavimentados que dão acesso a essa ponte. Além disso, nós estamos agora eu diria numa luta muito grande junto com a Secretaria de Fazenda, não de Segurança Pública, para a autorização da implantação aqui na região da guarnição especial da Polícia Militar. Isso vai aumentar consideravelmente o número de policiais militares. O secretário Gruba já autorizou, o comandante-geral da Polícia Militar já autorizou, só que a Secretaria da Fazenda não autorizou. Então, foi indeferido isso, inclusive lá na Secretaria da Fazenda. Nós estamos revertendo junto com o secretário Gavazzoni, para quem sabe na próxima semana, quando ele retornar do exterior, a gente fazer o decreto de instalação da guarnição especial aqui em Indaial ou Timbó, para aumentar consideravelmente o número de policiais militares na ativa aqui nessa região. Além disso, estamos também na fase de iniciação da construção do quartel da Polícia Militar, aqui para essa região, que vai abrigar a guarnição especial. Temos a escola de ensino médio no município de Indaial, que são mais de 7 milhões de reais. Temos recursos do Fundan aqui em Timbó, onde foram pavimentadas várias ruas através do Fundan, recursos esses aportados, né, direto da Secretaria da Fazenda por determinação do governador, e assim todos os municípios do Médio Vale, eles foram, ou estão sendo, ou irão ser atendidos com recursos oriundos de financiamentos ou do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, ou do Banco Mundial. Tudo isto é aprovado no Pacto por Santa Catarina, que são aqueles recursos na ordem de 10 bilhões de reais, que o governador e o vice-governador estão aportando em todas as áreas de atuação do governo de Santa Catarina. E essa região, obviamente, também está sendo atendida em todas as áreas, educação, segurança pública, infraestrutura, e, logicamente, de que eu e o deputado Peninha, que neste momento temos a missão de representar essa região aqui na Assembleia Legislativa e lá no Congresso Nacional, estamos atentos aos interesses de cada município que envolve essa região. Bom, ainda com relação ao seu trabalho na Assembleia, nós sabemos que o seu nome está sendo cotado para assumir, ser eleito presidente da Assembleia para o próximo biênio. Como é que está essa negociação? Esse seu objetivo, ele está de pé ainda? Ou Não, como é que está a composição? Realmente, quando da eleição do presidente Merizio e minha na condição de vice, houve um entendimento de que o próximo presidente seria do PMDB, que comandaria a Assembleia Legislativa. Esse entendimento, a concordância unânime por parte do PMDB em Santa Catarina, tanto da bancada estadual quanto federal, do diretório estadual. Hoje só tem um nome do PMDB para presidir a Assembleia, que é o meu. Não existe outro deputado com a mesma condição, até porque o PMDB já fechou questão. E, logicamente, a partir do momento de que o PMDB fechou questão em torno de um nome, agora nós estamos trabalhando com os demais pares. Afinal de contas, lá se elege com voto, né? São 40 deputados, pode até existir um acordo. Agora, se não houver a simpatia dos meus colegas deputados em me apoiarem, não adianta ter acordo, porque quem vota lá é o deputado. Então, eu estou buscando esse apoio, eu diria, de uma forma individual, deputado por deputado, para tentar construir aí uma possibilidade de que o próximo biênio, se não no todo, mas em parte, seja administrado por nós de uma forma efetiva a Assembleia Legislativa. Então, está em construção. Tudo que a gente converge politicamente, a tendência é que existe essa possibilidade de se concretizar, mas isso tudo, Hernani, ali naquele momento, que é o dia 1º de fevereiro do ano que vem,
naquele momento da eleição é que a gente vai sentir se todo o nosso trabalho que nós fizemos, de arregimentar votos, de buscar apoio, de ter a concordância partidária, completo dos 2 anos, mas no mínimo um ano, dividindo um ano com outro partido. Então esse é o meu objetivo. Estou liberado pelo PMDB de Santa Catarina em todas as suas instâncias, desde a vice-governança, a presidência do partido, a bancada federal, a bancada estadual. Estou autorizado para fazer toda a tramitação e toda a negociação em nome do PMDB, visando um mandato, né? Um mandato de presidente da Assembleia a partir de 2017. Bom, conversaria agora então com o deputado Peninha. Deputado, o senhor que está hoje em Brasília, já está no seu, se não me engano, 3º mandato, né? Segundo federal, 3 estadual. Exato. E o senhor com certeza tem acompanhado de perto toda essa ebulição que está acontecendo em Brasília na política, e que chamou a atenção não só do Brasil inteiro, como do mundo. Como é que está a situação hoje de Brasília, deputado? Olha, meu amigo Evandro, eu diria que nós vivemos um dos piores momentos da história política do Brasil. Veja só, a presidente Dilma afastada do governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também renunciou por problemas e denúncias de toda ordem. Lá no Senado também o Renan Calheiros, também envolvido com uma série de denúncias, e não acredito que ele possa voltar, que ele possa continuar, na verdade, na presidência do Senado. Está tendo muitas dificuldades. Ou seja, nem naquela época em que nós tivemos o impeachment do presidente Collor, se viveu um momento tão difícil no Congresso Nacional e no governo brasileiro. Felizmente, eu diria que agora as coisas estão começando a melhorar. A presidente Dilma foi afastada temporariamente, será definitivamente afastada, porque eu não tenho dúvida. Nós teremos mais de 60 senadores votando pelo impeachment, pelo afastamento da presidente Dilma. São necessários somente 54 votos. E também na Câmara. Tivemos agora, com a renúncia de Eduardo Cunha, uma nova eleição. Rodrigo Maia foi eleito. É uma pessoa que tem um excelente trânsito na Câmara dos Deputados, inclusive ainda há pouco tive um contato com ele por telefone, e ele vai conseguir conduzir bem os trabalhos. Não que o Eduardo Cunha não tenha conduzido, o Eduardo Cunha foi um excelente presidente, inclusive liderou todo o processo de impeachment da presidente Dilma, mas as denúncias contra ele é que inviabilizaram a continuidade dele na presidência da Câmara, e corre o risco sério de ter também agora, no mês de agosto, o seu mandato cassado. Mas, por outro lado, eu diria que com a ascensão do Michel Temer à presidência, o Brasil vive outros ares. Quem estava acostumado a ouvir na televisão, nos rádios, a presidenta Dilma, quando ela falava, já ficava todo mundo apavorado. Vinha besteira, não dizia nada com nada, e o país estava sendo conduzido da mesma forma. Hoje não. Quem ouve o presidente Temer, vê da sua formação, se percebe, por exemplo, que o Brasil vive um outro momento, o real sendo valorizado em relação ao dólar, as bolsas de valores reagindo, os investidores internacionais voltando a acreditar no Brasil, e isso vai acontecer com maior intensidade a partir agora de agosto, quando a Dilma for afastada definitivamente. Então, o momento é difícil, é verdade, mas, por outro lado, em relação à Lava Jato, nós estamos vendo aí denúncias e prisões de empresários, políticos, e isso é muito bom, ser afastado dessas pessoas, não a corrupção, mas o fato da Polícia Federal, o Ministério Público, estarem agindo com muita ênfase e realmente prendendo e punindo aqueles que cometeram deslizes com recursos públicos, tudo isso é um fato, eu diria, positivo da política brasileira. Ou seja, está ruim, é verdade, estava ruim, mas a perspectiva é que melhore e realmente o Brasil vai melhorar, eu tenho toda a confiança nisso. Deputado Peninha, a gente sabe que uma das maiores demandas, as reivindicações aqui do Vale do Itajaí,
é a nossa BR-470. Com certeza o senhor, pelas suas peregrinações aqui pelo Vale, não tenho dúvida que tem ouvido sempre reivindicações nesse sentido. Nós estamos percebendo que a rodovia não tem sido mais até feita a sua manutenção, como vinha sendo feita. Qual a perspectiva dessa duplicação continuar? Qual o risco dela parar? E por que esse trecho de Indaial a Blumenau não foi mexido até o momento? Olha, Evandro, nós vamos ter no dia 1º de agosto um encontro do Fórum Parlamentar Catarinense, ou seja, todos os deputados federais e senadores de Santa Catarina, ali em Blumenau, com as associações comerciais e industriais dos diversos municípios que compõem o Vale do Itajaí. Itajaí, Blumenau, Indaial, Timbó, Rio do Sul e assim por diante, estarão reunidos com o Fórum Parlamentar, reivindicando diversas ações do governo federal, entre elas, e principalmente a BR-470, mas também a Ferrovia do Frango e assim por diante. Agora, uma coisa eu vou te dizer, eu não vejo como esta obra ter continuidade com recursos próprios do governo federal. Nós vivemos uma escassez de recursos públicos muito grande. E não adianta nos enganarmos. Nós podemos ir lá, falar com os ministros, com o presidente, eles vão prometer, mas não tem dinheiro. Eu vejo como a única possibilidade realmente de ter continuidade é através da concessão pública, conceder para a iniciativa privada. Aliás, se nós formos voltar no tempo, vamos lembrar lá do governo Paulo Afonso, quando foi feita uma licitação, a empresa Ecovale ganhou a licitação, ia cobrar pedágio, e na época, o ex-governador Espiridião Amin, a Ideli Salvati, que era deputado estadual, fizeram o maior barulho do mundo e aquela licitação foi cancelada e a Ecovale não pôde fazer o seu trabalho. Se ele já tivesse dado continuidade lá naquela época, com certeza a duplicação já estaria concluída. Então eu defendo a concessão, não vejo outro caminho, que se pague um pedagiamento, um preço razoável. Por exemplo, quem vai hoje na BR-101 vê o bom trabalho que a concessionária está fazendo. A rodovia em condições de uso, ela sendo melhorada, todas as transversais, todas as pistas necessárias sendo melhoradas e executadas, os contornos, por exemplo, agora na Grande Florianópolis e assim por diante. E aqui a 470 eu não vejo outra saída. Então, o caminho é esse, e nós temos que pressionar o governo para que coloque urgentemente, dentro do pacote das concessões do governo federal, coloque a 470, que é a única maneira. E que se cobre um pedágio, evidentemente, que não pode explorar, um pedágio razoável, como é hoje da 101, e que para que nós tenhamos essa rodovia aí sim duplicada e atendendo a região. É a obra, sem dúvida nenhuma, mais importante para nós do Vale do Itajaí. Tu falou que eu conheço bem, conheço sim. Todas as semanas eu passo 1, 2, 3, 4, 5 vezes por essa rodovia. Já sofri acidentes nessa rodovia, já vi acidentes sérios, já vi pessoas morrendo. É um fato que nós estamos presenciando no dia a dia, nós que somos dessa região. E temos sim que tomar providências urgentes, mas eu não vejo uma outra saída a não ser através da concessão pública. Deputado, o senhor é um dos autores de um projeto e de uma discussão parlamentar muito interessante, que é a questão do desarmamento. E o senhor é defensor de que a pessoa tenha a possibilidade de ter uma arma para se defender na sua casa. Eu gostaria que o senhor falasse como é que está esse projeto ou essa discussão lá no Congresso Nacional. Bem, o que está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados é o projeto de minha autoria, o 3722, que muda o Estatuto do Desarmamento. Este projeto de minha autoria foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Essa comissão especial discutiu, fez audiências públicas no Brasil inteiro. Eu estive aqui em Blumenau, inclusive na época o Jair Bolsonaro esteve junto, estive em Chapecó, estive em Porto Alegre, Pernambuco, Belo Horizonte, São Paulo, enfim, percorremos o Brasil inteiro discutindo esse meu projeto e nós construímos uma nova proposta. E essa nova proposta foi aprovada na comissão especial e está pronta para ir ao plenário, ser pautada para discussão e votação no plenário. E acredito que isso vai acontecer, até porque o novo presidente, Rodrigo Maia, assumiu
esse compromisso conosco de pautar essa matéria. E essa proposta, o que ela prevê? Ela acaba basicamente com a discricionariedade. O que é isso? Hoje, o cidadão que quiser ter o porte e a posse de arma, ele tem que passar por uma série de requisitos da lei, e que no meu projeto continua igual. O que ele precisa ter? Um curso de manuseio de arma, ele precisa passar por um exame psicológico, psicotécnico, para provar que não é doido, não é maluco, não é nada disso. Ele também não pode ter nenhum antecedente criminal, ele tem que ter endereço fixo, emprego fixo e assim por diante. Ele, passando por critérios da lei, ele, pela minha proposta, pelo projeto de lei de minha autoria, ele já terá direito ao porte de arma. Hoje não. Passa por tudo isso e ainda depende do delegado da Polícia Federal, que olha para cá, a pessoa diz, não, tu é mal encarado, tu não serve, eu não vou te dar o porte de armas. E nós pretendemos modificar isso. O Brasil hoje é um dos estados que mais morre gente no mundo por homicídios. 60 mil pessoas por ano. São 29 pessoas por cada 100 mil habitantes. Nós vivemos numa guerra permanente. E depois da votação do Estatuto, depois da aprovação do Estatuto do Desarmamento, houve uma redução de 90% na comercialização de armas no Brasil. Aí eu pergunto, diminuiu a criminalidade? Ao contrário, em praticamente todos os estados da federação aumentou. Eu estava lendo lá em Itajaí ontem, no Diarinho, que lá em Itajaí, do ano passado para esse ano, aumentou 70% a criminalidade. Mas se essas pessoas que defendem o Estatuto de Desarmamento, houve uma redução da comercialização de armas, deveria ter uma diminuição da criminalidade. Não houve. Por quê? Porque não é a arma na mão do cidadão de bem que comete o crime. Quem comete crime é o bandido, que para ele a lei não interessa. Ele obtém a arma, não é através da legislação, ele obtém a arma roubada, contrabandeada, principalmente contrabandeada. Vai ali no Paraguai, tu consegue a arma que tu quiser. E o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente isso. O Estado não dá segurança para o cidadão. O meu projeto, a minha proposta não é substituir a segurança, não. Nós queremos mais policiais nas ruas, os policiais com veículos, com armas, em condições de estar lá rivalizando com o bandido. Hoje o bandido tem arma de alta qualidade, de alto calibre, AK-47, pistola 9mm, e assim por diante, e a polícia está aí ainda com armas da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós defendemos que o cidadão também possa defender a si e a sua família. Não como é hoje, em que o Estado não dá conta de fazer a sua parte, mas também não permite que o cidadão possa se defender. Deputado Peninha, nós sabemos que um dos problemas do nosso país, que é um país continental, um país com um povo relativamente jovem, um país com as potencialidades que nós temos, ele teria tudo para crescer e para distribuir melhor essa riqueza. Mas, segundo as estimativas, o maior problema do nosso país é político. O que o senhor acredita que teria que ser feito para resolver as questões políticas do nosso país? Bem, primeiro, eu quero dizer o seguinte, que os políticos que estão lá hoje, eles são colocados por alguém, eles não foram sozinhos para lá. A população que escolheu. Se a população escolheu, é porque esse é o direcionamento que ela tem. Inclusive, agora, na questão das denúncias do Lava Jato, tu vê políticos envolvidos, sim, mas para ter o corrupto tem que ter o corruptor. E todos os empresários que estão envolvidos da mesma forma. Então, não dá de culpar só os políticos. Nós temos políticos sérios, políticos corruptos, empresários sérios e corruptos, assim como temos com todo mundo. Eu mesmo sou católico, vou na igreja e, de vez em quando, ouço a história que tem um padre pedófilo, não é por isso que eu vou deixar de ir na igreja. Não tem outro caminho no Brasil a não ser da democracia, da escolha livre do povo. Agora, o povo tem que escolher melhor os seus representantes. O político está lá porque ele representa a sociedade. Lá tem médicos, tem advogados, tem profissionais liberais, tem padre, tem de tudo quanto é categoria. E eles estão lá por quê? Colocados pela população brasileira. E essa corrupção é endêmica dentro da sociedade. É do político, mas são de todas as categorias. Então, o Brasil tem que melhorar no todo. Tem que escolher melhor os seus representantes, é verdade, mas como é que ele vai fazer isso? Com mais educação,
porque se vê principalmente no Nordeste, em que os políticos são eleitos através do dinheiro, vão lá, fazem um favor de última hora do Bolsa Família, por exemplo, e assim por diante. Então, nós temos que mudar a sociedade brasileira. Não adianta querer culpar só o político. Tu que é jornalista, Evandro, tu sabe disso. Tem jornalistas que se vendem, então vamos fechar tudo quanto é jornal, e muitos que eu conheço, né? E muitos. Aqui a gente sabe do jornal sério que o Jornal do Médio Vale está fazendo, mas eu sei de muitos jornalistas que, para elogiarem um determinado político, um determinado empresário, eles têm que receber um dinheiro, senão não fazem isso. E aí é culpa que vamos fechar tudo quanto é jornal? Não. Vamos melhorar a qualidade, e essa qualidade dos jornais, dos políticos, do empresário, do padre, de todo mundo, vai depender da sociedade. Mais investimento em educação e melhoria, e botar o corrupto na cadeia. Botar o corrupto na cadeia, porque aí sim as pessoas vão pensar 10, 15, 20, 100 vezes a mais na hora de cometer um deslize e cometer um ato de corrupção. Deputado, a gente sabe que existe uma ideia de fazer uma reforma política a nível nacional. Já existe algum projeto nesse sentido? Foi votado alguma coisa com relação à reeleição? Passou na Câmara, mas no Senado ainda está empacado? Em que pé está essa situação da reforma política? Na verdade, foi aprovado, sim, uma reforma política, mas meia sola. São muitos partidos do Brasil. Por exemplo, eu votei contrário à coligação partidária, principalmente na proporcional. Os partidos pequenos, que não são mais de 34 países, agora tem até o Partido Corintiano do Brasil, o excesso de partidos lá na Câmara Federal fez com que a reforma política não andasse. Eu sou contra a reeleição, mandato de 5 anos, que infelizmente não passou. Então, nós precisamos realmente mudar. Talvez uma Constituinte. A reeleição passou, né? Foi instituído na Câmara, né? Na Câmara passou, mas ainda não está aprovado definitivamente. Só que o atual presidente, Rodrigo Maia, ele tem dito que quer também botar em votação novamente, digamos assim, uma reforma política após a eleição que nós vamos ter agora em outubro. Ele fala, por exemplo, no voto distrital, que, por exemplo, que nós tenhamos um candidato aqui no Legislativo do Vale do Itajaí, no médio, do Baixo, Médio, Alto Vale, e que seja votado o candidato da região. Nós acabamos com a coligação nas proporcionais. Enfim, muitas mudanças que precisam ser feitas, sim, e, quem sabe, só poderia acontecer com uma constituinte, porque cada deputado que está lá na hora de votar, ele olha no seu umbigo, ele vota aquilo que é bom para a eleição dele, não aquilo que é bom para o Brasil. Deputado, só para concluir essa parte do senhor a nível federal, o assunto seria extenso, né? Na verdade, sem dúvida, tem muita coisa para falar, né? Marcar uma próxima oportunidade. Mas nós sabemos que uma preocupação hoje do brasileiro também é a questão da Previdência Social. Sabemos que a Previdência Social ela é deficitária, mas é um importante, digamos, indicador para a segurança até das pessoas na velhice. O governo Temer já tem sinalizado de que pretende fazer uma reforma da Previdência. Como é que o senhor vê esse projeto, esse anteprojeto, se já está sendo discutido, e qual o modelo que seria seguido? Olha, ainda não tem nada feito, o governo está elaborando, está esperando realmente a votação definitiva do impeachment para encaminhar uma proposta. Mas uma coisa é certa, o Brasil é um país pobre, não tem como continuar como está. Nos países da Europa, países ricos, o homem se aposenta aos 65, a mulher aos 60, 65 também, e o Brasil está aí dando esse monte de benefício. Que bom se nós pudéssemos continuar com isso. Mas esses países mais ricos do mundo não têm condições de continuar, e o Brasil vai ter que mudar também. Agora, de uma forma que seja gradativa. Eu defendo, por exemplo, essa mudança ocorra para as pessoas que entrarem no sistema daqui para frente. Quem está, que tenha o direito adquirido e possa se aposentar pelas regras atuais, e que possamos ter uma legislação intermediária, gradativa, que as pessoas que vão entrando, já vão entrando pelas novas regras. Mas que tem que ser mudado, tem. O Brasil não consegue manter a situação como está. O sistema vai quebrar e vai ser pior, porque muitos dos que estão aí aposentados não vão receber o dinheiro por falta de recursos para a aposentadoria dessas pessoas. Eu gostaria de perguntar agora para o deputado Aldo, nessa peregrinação que vocês estão realizando
aqui pela região, com certeza, entre os assuntos está também a sucessão municipal nos municípios, né, que teremos eleições em outubro. Como é que estão as conversações do PMDB aqui na região para lançamento de candidaturas próprias ou coligações? Como é que está a situação? Perfeitamente, Evandro. O PMDB ele está hoje organizado nos 295 municípios catarinenses. Aqui na região não é diferente. Todos os municípios do Médio Vale, o PMDB está apto a lançar candidato. Evidentemente de que essa é uma decisão interna de cada município. Tanto eu quanto o deputado Peninha orientamos, mas a gente não decide. Nós acatamos aquilo que o PMDB local de cada município decidir. E evidentemente de que hoje, nesta região, aqui praticamente todos os municípios, nós haveremos de ter candidato a prefeito disputando pelo PMDB a prefeitura no dia 2 de outubro. Então, o trabalho que compete a nós, na condição de líder partidário, é organizar o partido ao longo do tempo, né? Esse trabalho a gente fez, todos os municípios estão legalizados e agora, obviamente, cada município tem as suas peculiaridades e cada município tem as suas nuances, né? Indaial é de uma forma, o PMDB pode ir sozinho, pode ir coligado com diversos partidos, aqui em Timbó da mesma maneira, lá em Pomerode do mesmo jeito. Então, mas o que importa é que este é o papel que eu e o Peninha temos que fazer, é a organização partidária municipal. Isso, todos eles estão organizados e aptos a disputar a eleição. Deputado, a gente sabe que agora o Supremo Tribunal proibiu as empresas de contribuírem com a campanha. Vai ser uma campanha mais franciscana a partir de agora? Aliás, na minha concepção, ou teria que ter o financiamento público ou privado, né? Até porque não tem como, nós não temos o financiamento nem público e nem privado. O privado cada candidato tem que ter as suas condições. Ou a contribuição via doadores, pessoa física. Então, eu acredito que esta eleição vai ser uma eleição, vai ser um marco no Brasil, né? Vai ser um marco de fazer a eleição totalmente diferente do que foi feito até hoje. Infelizmente, o Congresso Nacional ele vetou a participação empresarial, mas não buscou outra alternativa para se fazer campanha. Infelizmente, hoje, a cultura que está incrustada na memória do cidadão ou na cabeça das pessoas ainda é de que o fator econômico ainda prevaleça numa eleição ou num resultado de uma eleição. Então, eu acredito que com essa nova legislação, com a justiça eleitoral extremamente atenta, com os partidos menos endinheirados, fazendo a parte de fiscalização nos partidos endinheirados, eu acho que essa eleição vai ser realmente uma eleição que vai ser um divisor de águas da política nacional. Tomara que nós tenhamos êxito, tomara que as melhores candidaturas realmente vençam pela proposta e não pela estrutura, porque até a eleição passada, mesmo que o candidato não tivesse posses econômicas, mas sempre tinha grupos empresariais que o ajudavam. Agora está vedada essa questão. Então, eu só espero de que o candidato rico talvez vai ter condição de bancar a eleição e o candidato não rico não vai ter. Então, é uma questão de que a gente vai aprender com o dia a dia. Mas o que importa é de que a legislação está posta, é lei, temos que cumprir e nós temos que fazer o nosso papel, orientar os nossos candidatos a vereador, vereadora, prefeito, vice-prefeito, de que temos que trabalhar com propostas de gestão. E esse é o momento que a gente está vivendo agora. E, evidentemente, nós vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos ver como é que vai se comportar a eleição nesse momento. Muito bem, eu gostaria de deixar o microfone da JMV-TV à sua disposição para alguma mensagem a mais que queira passar aos nossos internautas e, ao mesmo tempo, já agradecer a presença do senhor como presidente da Assembleia, como deputado representante dessa região aqui nos nossos estúdios. Eu agradeço a você, Hernani, a toda a tua equipe e aos internautas que estão nos dando o privilégio de conversarmos com vocês um pouco e dizer de que a missão da imprensa é exatamente isso, levar informação à sociedade. E cabe a nós, que nesse momento detemos um mandato eletivo, prestar conta do nosso mandato. Então, muito obrigado. Conte sempre com o nosso gabinete lá na Assembleia Legislativa, independente de presidente e vice-presidente. Eu sou deputado até 31 de janeiro de 2019. Esse gabinete é do Médio Vale, é das pessoas, é dos municípios. E continue contando sempre conosco, exatamente porque o propósito
é de servir a região e de servir a comunidade. Boa tarde, muito obrigado e um abraço. Deputado Peninha. Só, Evandro, agradecer a oportunidade que a JMV-TV está nos dando, também o Jornal do Médio Vale. Sabemos que tudo o que estamos falando aqui será levado também para a população através do Jornal do Médio Vale. É uma excelente oportunidade, que muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm a oportunidade de conhecer o que pensam seus políticos, seus representantes, e com isso não têm condições de avaliar. Então, obrigado pela oportunidade, e estamos sempre aqui à disposição em Brasília, e aqui também, sempre que nos convidarem, nós teremos sempre o maior prazer em conversar com a população de Timbó e de todos os municípios do Alto Vale, através da JMV-TV. Um abraço a todos. Só lembrando aos nossos internautas que essa entrevista foi gravada e estará oportunamente à disposição dos nossos internautas através do nosso site da JMV-TV, On Demand, onde poderão acessar a qualquer momento, de qualquer lugar. Muito obrigado e boa tarde.